Enquanto a cláusula inner join faz a junção entre duas tabelas, pai e filho, somente se existirem dados comuns de ligação entre elas, a cláusula outer join faz a junção mesmo que não existam dados comuns de ligação entre a tabela pai e a tabela filho. Porém, para executar um outer join, as tabelas devem estar relacionadas da mesma forma que o inner join. A cláusula outer join ela deve vir acompanhada de left ou right, que determina se serão selecionados todos os dados da tabela pai. Quando for da tabela pai, nós usamos a cláusula left, ou da tabela filho, usando o right, independentemente de ter ou não um dado relacionado. Então, nós vamos explicar graficamente. Aqui, left join é quando eu vou exibir todos os dados, todos os atributos referentes à tabela pai. E right join é quando nós vamos exibir todos os dados referentes à tabela filho. E quando a gente fala, independentemente de ter ou não um dado relacionado, vamos exemplificar com o modelo. Neste caso, nós temos uma tabela chamada sócios e uma outra tabela empréstimos. Nós podemos exibir código do empréstimo, o nome do sócio e a data do empréstimo. Neste caso, se a gente usar um inner join, ele trará somente os sócios que fizeram algum empréstimo. Usando o outer join, eu posso exibir também os sócios, os dados dos sócios que não fizeram nenhum empréstimo. Então, nós podemos exibir código do sócio, o nome, o código do empréstimo e a data do empréstimo. Caso esse sócio não realizou nenhum empréstimo, o conteúdo dos campos terá o valor null. A sintaxe é bem parecida com inner join, então select, aqui tem a lista de campos da tabela pai, a lista de campos da tabela filho, from, o nome da tabela pai, left ou right, outer join, nome da tabela filho. Então, se eu quiser exibir todos os campos da tabela pai, eu uso left. Se eu quiser exibir todos os atributos da tabela filho, eu uso right, outer join. Ou, aqui, nós inserimos os atributos que se relacionam entre as duas tabelas. Então, neste primeiro exemplo, nós vamos selecionar todos os campos das tabelas sócios e empréstimos, mostrando todos os sócios, independentemente de possuir ou não empréstimo. Então, no caso, sócio é tabela pai, nós vamos usar left. Então, select sócios, ponto asterisco. Nós vamos exibir todos os atributos da tabela sócios e todos os atributos da tabela empréstimos. From sócios, left, outer join, empréstimos. On, campos que se relacionam. Código sócio da tabela sócios com código sócio da tabela empréstimos. E o segundo exemplo, seleciona todos os campos da tabela sócios, mostrando somente os sócios que não possuem empréstimo.
Então, por exemplo, se eu tenho um controle de uma biblioteca, cada sócio tem uma carteirinha e eu gostaria de saber quais os sócios que nunca realizou um empréstimo na biblioteca. Então, neste caso, usaríamos o outer join. Então, select sócios.asterisco empréstimos.codesócio. From sócios left outer join empréstimos on sócios.codesócio igual empréstimos.codesócio. Até aqui é idêntico ao exemplo anterior. O que acrescentamos foi a cláusula where, onde codesócio da tabela empréstimo is null. Ou seja, se o sócio não teve nenhum empréstimo, ele será listado.